Lei nº 13.874, institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado e altera leis. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso 4 do caput do artigo 1º, do parágrafo único do artigo 170 e do caput do artigo 174 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O disposto nesta lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho, nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente. Parágrafo 2º. Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de organização pública sobre atividades econômicas privadas. Parágrafo 3º. O disposto nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º desta lei não se aplica ao direito tributário e ao direito financeiro, ressalvado o inciso 10 do caput do artigo 3º. Parágrafo 4º. O disposto nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º desta lei constitui norma geral de direito econômico, conforme o disposto no inciso 1 do caput e nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 24 da Constituição Federal, e será observado para todos os atos públicos de liberação da atividade econômica executados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 9 do caput do artigo 3º desta lei não se aplica aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exceto se, inciso 1, o ato público de liberação da atividade econômica for derivado ou delegado por legislação ordinária federal, ou, inciso 2, o ente federativo ou o órgão responsável pelo ato decidir vincular-se ao disposto no inciso 9 do caput do artigo 3º desta lei, por meio de instrumento válido e próprio. Parágrafo 6º. Para fins do disposto nesta lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros. Artigo 2º. São princípios que norteiam o disposto nesta lei. Inciso 1. A liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas. Inciso 2. A boa-fé do particular perante o poder público. Inciso 3. A intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. Inciso 4. O reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Parágrafo único. O regulamento disporá sobre os critérios de aferição para afastamento do inciso 4 do caput desse artigo, limitados a questões de má-fé, hipersuficiência ou reincidência. Capítulo 2.
da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Artigo 3º. São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. Inciso 1º. Desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada, própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica. Inciso 2. Desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais. Observadas: a linha A. As normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público. A linha B. As restrições advindas de contrato, de regulamento condominial ou de outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de direito real, incluídas as de direito de vizinhança. A linha C. A legislação trabalhista. Inciso 3. Definir livremente em mercados não regulados o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda. Inciso 4. Receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade econômica, hipótese em que o ato de liberação estará vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas, análogas anteriores, observado o disposto em regulamento. Inciso 5. Gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário. Inciso 6. Desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e de serviços quanto as normas infralegais se tornarem desatualizadas por força de desenvolvimento tecnológico, consolidado internacionalmente nos termos estabelecidos em regulamento, que disciplinará os requisitos para a aferição da situação concreta, os procedimentos, o momento e as condições dos efeitos. Inciso 8. Ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado, exceto normas de ordem pública. Inciso 9. Ter a garantia de que nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica que sujeitam ao disposto nesta lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para análise do seu pedido, e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei. Inciso 10. Arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, hipótese em que se equipará o documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público. Inciso 11. Não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva em sede de estudos de impacto ou outras liberações de atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquela que: a linha B. Requeira medida que já era planejada para execução antes da solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda para a execução da referida medida. A linha C. Utilize-se do particular para realizar execuções,
que compensem impactos que existirem independentemente do empreendimento ou da atividade econômica solicitada. A linha D requer a execução ou prestação de qualquer tipo para áreas ou situação além daquelas diretamente impactadas pela atividade econômica. Ou, a linha E, mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive utilizada como meio de coação ou intimidação. Inciso 12. Não ser exigida pela administração pública direta ou indireta certidão sem previsão expressamente em lei. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 1. Ato do Poder Executivo Federal disporá sobre a classificação de atividades de baixo risco, a ser observada na ausência de legislação estadual, distrital ou municipal específica. Inciso 2. Na hipótese de ausência do ato do Poder Executivo Federal, de que trata o inciso 1º desse parágrafo, será aplicada a resolução do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, independentemente da aderência do ente federativo à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Inciso 3. Na hipótese de existência de legislação estadual, distrital ou municipal sobre a classificação de atividades de baixo risco, o ente federativo que editar ou tiver editado norma específica encaminhará notificação ao Ministério da Economia sobre a edição de sua norma. Parágrafo 2º. A fiscalização do exercício do direito de que trata o inciso 1 do caput deste artigo será realizada posteriormente de ofício ou como consequência de denúncia encaminhada à autoridade competente. Parágrafo 3º. O disposto no inciso 3 do caput deste artigo não se aplica, inciso 1, às situações em que o preço de produtos e de serviços seja utilizado com a finalidade de reduzir o valor do tributo, de postergar a sua arrecadação ou de remeter lucros em forma de custos ao exterior. Inciso 2. A legislação de defesa da concorrência, aos direitos do consumidor e às demais disposições protegidas por lei federal. Parágrafo 5. O disposto no inciso 8 do caput deste artigo não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista definida nos artigos 3 e 4 da Lei 13.303. Parágrafo 6. O disposto no inciso 9 do caput deste artigo não se aplica quando: inciso 1. Versar sobre questões tributárias de qualquer espécie ou de concessão de registro de marcas. Inciso 2. A decisão importar em compromisso financeiro da administração pública. Inciso 3. Houver a objeção expressa em tratado em vigor no país. Parágrafo 7. A aprovação tácita prevista no inciso 9 do caput deste artigo não se aplica quando a titularidade da solicitação for de agente público ou de seu cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, dirigida à autoridade administrativa ou política do próprio órgão ou entidade da administração pública em que desenvolva suas atividades funcionais. Parágrafo 8. O ato que se refere ao inciso 9 do caput deste artigo será definido pelo órgão ou pela entidade da administração pública solicitada, observado os princípios da impessoalidade e da eficiência e os limites máximos estabelecidos em regulamento. Parágrafo 10. O disposto no inciso 11 do caput deste artigo não se aplica a situações de acordo resultantes de ilicitude. Parágrafo 11. Para os fins do inciso 12 do caput deste artigo, é ilegal delimitar prazo de validade de certidão emitida sobre ato imutável, inclusive sobre óbito. Parágrafo 12. O disposto no inciso 9 do caput não se aplica às atividades com impacto significativo no meio ambiente, conforme estabelecido pelo órgão ambiental competente.